Bendito seja o nome do Senhor. Graças multiplicadas sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Nesta manhã eu quero saudar aos irmãos e a cada um dos ouvintes que possas estar a observar este vídeo. Que o Espírito do Senhor possa iluminar o teu entendimento, de modo a que tu possas perceber não somente o plano e o propósito de Deus que Ele tem para a tua vida, né? Mas também que possa enriquecer a tua vida espiritual, de modo a que tu não sejas mais alguém que olha para as circunstâncias e não sabe reconhecer o que está a acontecer ao seu redor, mas para um filho de Deus, uma filha de Deus, que reconhece que tem um Deus que é todo-poderoso e que nada nem ninguém lhe pode fazer mal. Oro para que o Espírito de Deus te dê sabedoria e graça, que a sua luz ilumine o teu entendimento e tu possas, na verdade, perceber a obra maravilhosa que Jesus fez na tua vida, concedendo-te um lugar de honra, isto é, sentado com Deus, o Pai, à direita, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu começo pela minha escritura básica, vos quero falar sobre a batalha espiritual, okay? Como guerreiros de Cristo, é que na verdade vocês possam perceber, compreender um bocadinho mais o que Deus tem proposto a cada um de nós em Cristo Jesus. Eu escolhi uma passagem aqui no livro de Jó, né, que eu quero ler de seguida a vocês. Diz a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 juntas jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos os do Oriente. E os seus filhos lhe faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava e levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus, né, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Repare. Diz que veio, no versículo 6, diz que houve um dia em que os filhos de Deus está a chamar a atenção, está a falar de anjos, amém? E anjos, arcanjos, querubins, portanto, e não seres humanos. Vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Portanto, foram diante do trono de Deus. Então o Senhor disse a Satanás: de onde é que tu vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e íntegro, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? É em vão que Jó teme a Deus? Né? Porventura tu não o cercaste de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem, a obra das suas mãos a abençoaste e o seu gado está aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se blasfema de ti na tua face. Então disse o Senhor: eis que tudo está nas tuas mãos, somente contra ele não estenderás a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia que um dos seus filhos e filhas comiam e bebiam, vinham em casa do seu irmão, primogênito, que veio o mensageiro a Jó e disse: olha, os bois lavravam e as jumentas pareciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram, e ao fio da espada, e somente escapei eu para trazer a boa nova. Esta nova. Estando eles ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda ele a falar, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram o fio da espada, e só escapei eu para trazer a nova. Estando ainda ele falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, mas eis que um grande vento sobreveio de além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e apoiou e rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: não saí de dentro da minha mãe e não o tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E diz: em tudo Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma.
Aleluia. Eu gostaria de partilhar convosco a tradução da Bíblia judaica, do versículo 10, que é o nosso versículo central, okay? Que diz este verso de uma maneira diferente, né? Tu colocaste um cerco protetor em torno dele, da sua casa e de todas as coisas que ele tem. Fazes prosperar o trabalho dele e o seu rebanho multiplica-se ao longo de toda a terra. Portanto, veja bem que a expressão que o próprio Satanás diz, reconhece em relação a Jó, que Deus tinha colocado um cerco, como ele diz, um cerco protetor em torno dele, da sua casa e todas as coisas que ele possuía. Portanto, se Jó naquela altura tinha isto, hoje muito mais tu, eu, cada um daqueles que é chamado por um Senhor, verdadeiramente tem exatamente a mesma coisa. E muito mais ainda. Assim sendo, eu quero perguntar-te, né, quantas pessoas que conheces ou que já tens ouvido que atribuem a Deus todo o mal que lhes acontece? Okay? Há cristãos que se identificam com o Jó, né, para explicarem o sofrimento que eles estão a passar. Outros perguntam-se, dizendo a si próprios, mas que mal fiz eu a Deus para sofrer ou para passar por todas essas coisas que eu estou a passar agora? Afinal, deixem-me fazer-vos uma pergunta. Afinal, qual é a origem do mal que acontece aqui na Terra? Bem, em primeiro lugar, né, nós vemos aqui no versículo 6, né, vemos a soberania de Deus. Deus é um Deus soberano. Isto não tem, creio que não deve haver dúvida em relação a nenhum de vocês. Deus é soberano. Nada acontece no universo que Deus não saiba. Né? Nada. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nós vimos neste versículo 6, que naquele dia em que os filhos de Deus, né, está-se a falar a anjos, arcanjos, querubins, né, que estavam têm uma posição de autoridade, vinham prestar contas diante de Deus. Okay? Portanto, vemos a soberania de Deus. Okay? E podemos também ver aqui no livro de Jó, e não vamos ler o livro todo, mas para vocês, os irmãos conhecem, que vocês já têm lido e já têm ouvido, né? Nós podemos ver aqui um princípio, o que aconteceu na vida de Jó, o que aconteceu e todas as coisas que estão ao redor da vida de Jó, Deus, os anjos, né? os querubins, os poderes, as potestades, okay? Inclusive os próprios amigos de Jó e a própria esposa. Né? O mundo invisível, o princípio é este. O mundo invisível controla e influencia este mundo visível ou este mundo das emoções. Eu vou repetir. O mundo invisível. A mensagem que deixa o livro de Jó é uma mensagem muito clara. Nos diz que o mundo invisível, okay, controla ou influencia este mundo visível ou este mundo terreno. Portanto, nós olhamos para estas passagens, né, de Jó, vemos que Jó era um homem íntegro, né, em que o seu relacionamento com Deus era uma coisa muito séria, okay? Mas que apesar da sua integridade, da sua fé e confiança, ele sofreu um ataque sem precedentes. Okay? A Escritura revela que Satanás foi o autor. Satanás foi a fonte dos problemas de Jó. Jó não sabia, né? Mas a Escritura revela-nos hoje quem foi o causador dos problemas de Jó. Vemos Jó que de uma vida próspera, que nós acabamos de ler nos primeiros versículos deste capítulo, né? Jó ficou sem nada, ficou sem casa, ficou sem filhos, servos, bens, portanto todos os bens de Jó, incluindo seres humanos, os filhos são bênçãos, né? como o resto das coisas materiais, e de repente ele ficou sem nada. E se nós acabamos de ler que quem foi o autor, né, que destruiu e que roubou todos esses bens a Jó. Portanto, de um momento para o outro, Jó ficou sem nada e ainda por cima ficou com uma chaga. Mais tarde, né, Deus permitiu, digo de novo, Deus permitiu que Satanás tocasse no corpo de Jó, mas não lhe tirasse a vida, e ele ficou com chagas no seu corpo. Portanto, na situação em que Jó se viu envolvido, né, Jó nada podia fazer diretamente. Né? Nada podia fazer diretamente contra a origem do seu problema. Ele não podia fazer nada. Né? Nem os seus amigos chegaram a ele. Normalmente as pessoas, quando sabem que tu tens um problema, chegam a ti, né, e tentam te consolar, e tentam dizer-te, dar-te umas ideias, ou orar, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Okay? Mas mesmo os teus amigos, se não conhecerem o que está a acontecer realmente,
não te podem ajudar. Somente Deus, ok? Hoje nós podemos e devemos agir, ok? Hoje não vivemos mais na dispensação da lei, né? Mas nós vivemos sobre a graça de Deus, né? Com a capacidade, né? E a autoridade para fazer parar, né? Estas forças espirituais malignas. Pela redenção em Cristo Jesus, Deus concedeu à Igreja, né? Pela redenção, Deus concedeu à Igreja autoridade sobre todo o poder do maligno. Né? Filipenses 2, né, 8 ao 11, fala que foi dado a Jesus o nome acima de todo o nome, que é o seu nome se dobra, todos os joelhos estão nos céus e na terra e abaixo da terra. Okay? Mateus 16, 18, 19, Jesus fala sobre a sua igreja, do qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lucas 10, 19, Jesus fala da autoridade que ele concedeu aos seus discípulos, né, para esmagar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada pode fazer mal, pode nos fazer mal, etc, etc. Portanto, nós sabemos que Satanás é chamado o príncipe deste mundo, é o príncipe das trevas, né? Ele já foi julgado e foi condenado. Eu quero dizer isto. Esta realidade tem mais de 2000 anos. Satanás foi chamado o príncipe das trevas, foi julgado, amém? Foi condenado. Ele está à espera, aguardar o tempo em que vai ser lançado no abismo e depois da batalha do Armagedon, ser lançado no lago que é água com fogo e enxofre. Portanto, como é que ele foi derrotado? Jesus venceu na cruz do Calvário. É? Jesus venceu na cruz do Calvário, onde ele operou a redenção de todo o ser humano. Por isso, jamais, quero repetir isto, jamais, Satanás jamais poderá sair vencedor. Ele é um inimigo eternamente derrotado. Ouça o que eu estou a dizer. Satanás é um inimigo eternamente derrotado. Ele jamais poderá sair vencedor porque ele está derrotado. Okay? Todas as outras vitórias que ele ganha, ele é porque ele enganou e as pessoas acreditaram na sua mentira. Ok? Portanto, ou seja, Jesus saiu vencedor e glorioso, porque o braço de Deus se manifestou de uma maneira tremenda e poderosa. Portanto, meus amados, a autoridade soberana do Rei Jesus, né, é a autoridade da sua igreja. A autoridade que Jesus tem é a autoridade que a igreja possui. Porquê? Porque somos membros do seu corpo. Somos feitos da mesma substância. Assim sendo, surge a pergunta. E podes perguntar aí no teu lugar. Né? Então, por que é que quando nós olhamos ao nosso redor, parece que Satanás ainda continua a fazer o que lhe apetece? Porquê? Né? Ele continua a roubar, continua a matar, a destruir. Nós vemos casamentos desfeitos, nós vemos doenças, enfermidades, roubo, morte, destruição, vemos pobreza, okay? Vemos guerras e, por último, vemos este vírus. Né? Antes não era o terrorismo, agora este vírus e muitas outras coisas virão, que são uma indicação do princípio do fim. Okay? Vemos que ele sabe que o tempo dele está a acabar. Né? Sabe que tem pouco tempo, amém? E como sabe que tem pouco tempo antes de ser lançado no abismo, por isso é que ele procura por todas as formas e meios, okay? Afastar os homens da comunhão com Deus, okay? E destruir tudo aquilo que Deus ama. Infelizmente, meus amados, aqueles que na terra, ouça, eu sei que se você está a ouvir, né, se é alguém que crê verdadeiramente em Jesus, como diz a Escritura. Mas diz a palavra de Deus, né, e dá-nos essa certeza, né, aqueles que na terra têm autoridade e poder para paralisar o maligno, preferem colocar a cabeça no meio das teologias, no meio das tradições, né, crenças, okay, discutindo pormenores, ao invés de reconhecer o que dizem as Escrituras sobre a soberania, o poder e a autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus é lei no universo. Os seres espirituais, todos, desde os anjos, arcanjos, querubins, todos os seres espirituais, okay, no universo têm que obedecer à palavra de Deus. Jesus é soberano. Outros cristãos preferem viver debaixo da lei, preferem viver no Velho Testamento, aceitando as circunstâncias, refugiando-se no exemplo de Jó. Coitadinho de Jó, olha, é o exemplo de que o bom cristão, do bom sofredor, ele é bom, mas sofre, ok? E pensando que Deus está a ensinar-lhes alguma coisa, né, com aquele sofrimento.
Né? Se tu que estás aí, meu ouvir, tu não és capaz de fazer sofrer um dos teus filhos para lhe ensinar algo, nem partir uma perna ou um braço, então por que é que tu esperas ou crees que Deus te deu uma doença ou uma enfermidade, okay, para te ensinar alguma coisa? De maneira nenhuma. Essa é uma das grandes mentiras de Satanás. Portanto, estas pessoas estão 100% enganadas. Por isso, nós olhamos que cada vez mais nestes últimos dias, Deus está a levantar homens e mulheres que creem verdadeiramente na palavra de Jesus, né? Que recebem o poder do Espírito Santo, né? Que os capacita a serem umas testemunhas do Senhor Jesus. Né? O Senhor diz lá em Mateus 16, 18, 19, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Né? Portanto, meus amados, quando a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão, amém? Jesus está a dizer a minha igreja. Não está a falar da igreja dos homens, está a falar da igreja dele. Da igreja que ele é o cabeça, amém? E todos aqueles que creem nele, amém? Têm os nomes escritos no livro da vida, são membros do seu corpo, né? Isto está escrito na sua Bíblia, lá em Mateus 16, versículo 18 e 19. Isto não é ficção. Não fui eu que escrevi a Bíblia, né? Graças a Deus que outros homens o fizeram. Mas eu creio naquilo que está escrito, eu creio na verdade destas escrituras. Não é ficção nem histórias de carochinha. É uma realidade. Se a igreja agisse, né, como foi convencionada para o fazer, não haveria tanta gente, não haveria tanta gente a recorrer às magias, aos bruxos, aos espíritas, aos adivinhos, ok? E porquê que eles fazem isso? Para se verem livres daquilo que os atormenta. Devia ser a igreja a sofrer, a libertá-los destas influências malignas. Mas a igreja, infelizmente, ou uma parte da igreja, esconde-se na sua carne e vira para o outro lado lá. Ok, eu quero te dizer mais uma vez, esta manhã, acorda, igreja. Acorda aí, tu que recebeste a Cristo como Senhor e Salvador. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não pode deixar de ser Deus. Amém? Ele está sentado à direita de Deus o Pai. Ele está à espera que os seus inimigos sejam postos como mostrado dos seus pés. Volto a dizer, Jesus está sentado à direita do Pai, à espera que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Repare, pés. A cabeça não tem pés, mas o corpo sim. Por isso a igreja tem a responsabilidade de colocar os inimigos do Senhor, aqueles inimigos vencidos, ok, como estrado para que Deus seja glorificado. Amém? Portanto, lembra-te, pés fazem parte do corpo e não da cabeça. Quem é que vai sujeitar esses inimigos? Quem é que vai proclamar o Evangelho e aplicar o juízo escrito, como diz o salmista no Salmo 150? Okay? Quem é? Não é outro, senão a igreja de Jesus Cristo. Okay? Por isso, meus amados, quando olhamos para a palavra do Senhor e Ele mesmo nos exorta, Ele mesmo nos diz que as portas do inferno não poderão prevalecer contra a sua igreja, Ele está a falar dele próprio. Portanto, quando nós olhamos para Israel, no Velho Testamento, quando eles estavam a conquista da Terra Prometida, portanto, na entrada e na possessão da Terra Prometida, né, sabemos que todo o povo de Israel, todo o povo esteve envolvido nessa ocupação, portanto, e no estabelecimento do reino de Deus. Né? Homens de guerra, okay? Sacerdotes, músicos, cantores, né? Todos eles estiveram envolvidos nessa batalha. Cada um deles usou as armas que Deus lhe tinha dado. Repare, os instrumentos de guerra, os instrumentos que Deus concedeu aos sacerdotes, por exemplo, okay, não são os mesmos que Deus concedeu aos músicos e aos cantores, nem aos guerreiros. Guerreiros têm a espada, o escudo, né, delas, flechas e aquelas coisinhas todas. Mas os músicos tinham as cornetas, tinham as trombetas, tinham os aparelhos, os instrumentos de som, de percussão, okay, com os quais adoravam o Senhor. Portanto, eu quero te exortar esta manhã, aprenda a usar as armas que Deus te deu. Você pode dizer assim, eu não tenho assim muita inclinação para ser um guerreiro de Deus, okay? Um guerreiro da luz, okay? Mas se tu não és um guerreiro, se não tens esse chamado, de certeza que Deus tem-te dado outras armas. Né? Podes, como sacerdote, como sacerdote de Deus, né? Tu tens armas
colocar na brecha a oração, a intercessão, né, a batalha, e que são também instrumentos poderosos na batalha espiritual. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Portanto, os cantores e músicos usem o louvor, exaltem a glória do Senhor, para que essas barreiras e fortalezas, nós vemos no Velho Testamento, okay, várias passagens em que Deus diz, ok, fiquem a ver o que vai acontecer. O povo apenas tocou músicas de adoração e de exaltação a Deus. E quando Deus é exaltado, Deus lida com os nossos inimigos. Portanto, aprenda a reconhecer as armas que Deus tem colocado. Não te escondas na tua própria carne. Assim sendo, meus amados, as armas que Deus te deu, né, elas são ungidas pelo Espírito Santo. Okay? A Igreja de Cristo que não manifesta o poder e a autoridade do nome de Jesus está adormecida, vivendo uma forma de religião vazia e que não transforma vidas, nem glorifica o Rei Jesus. Por isso, é tempo de te levantares. É tempo de tomares a decisão de crer no Senhor como dizem as Escrituras, não como os homens dizem, ou possas ler em certos livros. Não. Creres no Senhor conforme dizem as Escrituras. Não é? E não sigas a doutrina de homens, nem a tradição, né, que tem permitido o inimigo poder reinar como se tivesse esse direito. Não. Aí é a minha pergunta: por que ter medo de um ser que já foi derrotado? A falta de conhecimento, a ignorância, que infelizmente tem enchido a cabeça de muitos cristãos nas igrejas, né, tem permitido que o maligno continue a roubar, matar e a destruir. E é tempo da Igreja de Cristo se levantar e dizer ao maligno: para, ele vai ter que parar. Quer dizer que medo não vem de Deus. O cristão não pode dizer que tem medo, porque medo não é de Deus. Okay? É outra mentira do maligno. Né? Daí que é preciso resistir. Deixem-me dizer, é resistir. Conforme Tiago diz, né? Resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus. Em primeiro lugar, sujeita-te a Deus. Resiste ao diabo. Tu tens que fazer a tua parte. É resistir. Não é correr, não é fugir, esconder-se atrás de uma cadeira, atrás de um sacerdote, de uma igreja ou de um irmão mais espiritual. Não, a palavra de Deus diz que tu tens que resistir. És tu que tens que resistir. Não é? Resistiu na fé do Filho de Deus. E o que é que vai acontecer? Diz o apóstolo Tiago. Ele vai fugir. Não é? Por isso eu aconselho os irmãos a lerem bem a epístola de Tiago, porque ele não tem papas na língua, é um apóstolo que diz: uma vez que tu tens a fé no teu coração, então tu tens de demonstrar que essa fé, é viva, que a fé produz resultados. Por isso é que diz que sem obras ela é morta. Continuando, meus amados, admitir que o diabo pode fazer-te mal, admitir que o diabo pode fazer mal, que o maligno pode prejudicar, coisa do género, é o mesmo que admitir que o maligno pode fazer a Jesus. Se tu és membro do corpo de Cristo, como é que é possível? Não pode de maneira nenhuma. É tempo que essas mentiras caiam por terra e possas aceitar a verdade de Deus. Okay? Lembra-te que se Deus é por nós, quem é que poderá ser contra? Foi Ele que nos fez mais do que vencedores. Fez-nos mais do que vencedores. Jesus venceu e deu-nos a vitória, e nós apenas temos que proclamar o juízo escrito, temos que proclamar a vitória de Jesus, por dizer: está escrito. Lembra-te, o Senhor Jesus não é mais o filho do carpinteiro, aquele ser insignificante, que não tinha prazer nenhum, que os homens não tinham prazer de olhar para ele. Okay? Não, ele é o Rei soberano. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Okay? Regendo um rei, um reino eterno. Um reino cujas leis não mudam, como no reino dos seres humanos. É um reino eterno. E é um reino que não pode ser abalado, isto é, não pode sofrer danos. Por muitos ataques que o maligno possa dizer, eles não têm armas contra o reino dos céus. Quer despertar esta manhã? Desperta. É tempo de paralisar o destruidor. É tempo de destruir aquele que dá vida a este vírus. Vírus, como vocês ouvem os próprios cientistas dizerem, movem-se, que tem uma vida e vai se multiplicando. Paralisando, destruindo aquela vida, ele deixa de existir.
entende, compreende o poder que Deus tem colocado na tua mão pelo nome do Senhor. Todos os membros do corpo de Cristo, todos aqueles que são chamados a igreja dos primogênitos, cujo nome está escrito no livro da vida. O Senhor disse, vocês alegrem-se, não porque os demônios são expulsos, mas vocês alegrem-se porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Okay? Estes têm o direito de dominar. E se tu estás no meio nestes nomes, então reconhece que essa é a chamada que Deus tem para a tua vida também. Né? Tens o direito de dominar, tens o direito de exercer autoridade sobre todas as artimanhas, sobre todos os ataques, todos os ataques do maligno. Reconhece a tua posição em Cristo. Okay? Tu não estás fora. Deus não opera fora do corpo de Cristo. Deus usa a igreja de Cristo para alcançar os seus propósitos, porque Ele tudo sujeitou aos pés do Senhor Jesus e debaixo da sua autoridade. Amém? Tu estás vestido da glória de Deus, porque estás em Cristo. Deixa a luz de Jesus brilhar. Deixa a luz de Deus brilhar na tua vida. Deixa que essa luz apareça. Levanta-te, resplandece, como diz o profeta. Okay? Levanta o nome do Senhor. Assim como Jesus venceu, nós também vencemos. Por isso, nós declaramos, está escrito, nada, de acordo com Lucas 10:19, nada nem ninguém te pode fazer mal. Okay? Maior é aquele, Jesus, é o Espírito Santo. É Deus que habita nos nossos corações do que aquele que está no mundo. Okay? Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Não tens medo do diabo. Ele não te pode fazer mal. Jesus venceu. Jesus fez-nos mais do que vencedores. Quero-te exortar esta manhã. Aplica cada dia o sangue de Cristo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus bens. Lembra-te que nós lemos lá no livro de Jó. O próprio Satanás reconhece. Ouça, o próprio Satanás sabe que se Deus colocou um cerco, uma proteção ao teu redor, ao redor da tua casa, ao redor de todos os teus bens e que tem abençoado o fruto das tuas mãos, Ele sabe. Então nós só temos que reconhecer que essa é uma realidade e que pelo sangue de Cristo, o sangue de Cristo faz exatamente isto, cria esta proteção, como diz a Bíblia judaica, okay? Daí no versículo 10 do capítulo 1, não é? Que ele diz um cerco protetor. Né? Há um cerco protetor que o Senhor coloca à volta da tua casa, à volta da tua família, dos teus bens e tudo quanto tens feito. Portanto, tu deves afirmar essa proteção, não somente para ti, mas para os que estão contigo, os teus familiares ou os teus amigos. Veste e mantém vestida toda a armadura de Deus. Okay? Veste. Não diz para a armadura de Deus. A armadura de Deus é para estar vestida, né? Não é algo que diz que aquela era boa. Brincadeira, ok, chega à noite eu diz para a armadura para ir dormir. Não, essa armadura é uma armadura espiritual que está contigo e que tu nunca deves despir. Coloca-te na brecha pela tua família. Coloca-te na brecha para os teus vizinhos. Coloca-te na brecha para esta nação. Deus diz lá no Salmo 1, creio, no capítulo 2, pede-me e dar-te-ei as nações por herança. Pede. Nós pedimos esta nação para o Senhor. Que as nações do mundo não se venham a sujeitar ao maligno, mas que se venham a sujeitar ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, esta manhã, eu quero, ao trazer-te este tema, quero-te relembrar. Quero-te relembrar os princípios, quero-te lembrar a verdade de Deus, okay? Que Deus tem colocado diante de nós através da vida do seu Filho amado. Jesus fez uma obra, Ele redimiu-nos, resgatou-nos do poder das trevas, okay? Deu-nos um nome, que há um nome que para nós o podemos usar como sua igreja, que é o nome de Jesus, todo joelho se dobra e toda a língua confessa, que Ele é Senhor, que Ele é soberano e que não há nada nem ninguém que possa poder resistir a este nome. Por isso, esta manhã eu quero te exortar, meu amado, que a graça de Deus seja manifesta sobre a tua vida. Veste a tua armadura, permanece. Não tenhas receio. Lembra-te de aplicar o sangue de Jesus a cada dia dos teus dias. Okay? Sabendo que a palavra de Deus não pode deixar de ser cumprida. Ela é verdade, ela é lei no mundo espiritual. O diabo sabe disso.
Amém? Ele e os seus colaboradores, eles sabem disso. Lembra-te do princípio que tu ouviste desde o início dessa mensagem. O mundo espiritual controla este mundo físico. Assim como o inimigo Satanás, o diabo e todos aqueles que fazem parte da equipa dele, okay, trouxeram maldição sobre a vida de Jó e sobre as suas famílias, e vejam, né, analisem por vocês próprios como é que um raio caiu sobre a casa de Jó e sobre a casa dos filhos e matou os filhos de Jó, como é que os ladrões naquela hora resolveram roubar os bens de Jó e coisas assim do género, ok? Mas sabes, hoje, ao menos eu venho-te a relembrar, e se é a primeira vez que estás a ouvir, então muda o que está na tua cabeça, ok? Que este mundo espiritual, amém? O Espírito Santo influencia os filhos de Deus, amém? Satanás influencia os filhos deste mundo. Por isso eles precisam de ganhos para Jesus. Portanto, meus amados, eu quero deixar esta mensagem neste dia que se chama hoje. Okay? Tu recebeste a autoridade do Senhor Jesus. Esta autoridade não é apenas uma autoridade posicional. É uma autoridade que tu possuis por direito da nascença, porque tu estás em Cristo e és uma nova criatura. Por isso eu quero orar esta manhã e juntos podemos orar sobre esta área, né, relembrando. É algo que tu deves fazer e afirmar para ti mesmo todos os dias. Okay? É a tua posição em Cristo Jesus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos fazer uma oração diante do Senhor e possas abrir o teu coração para Ele também. Pai, eu oro para que a soberania e a autoridade que tu tens concedido a Jesus Cristo através da sua obra redentora, Pai. Ele expiou o pecado na cruz. A maldição caiu sobre o Senhor. Por isso, ele não pode, o inimigo não pode fazê-la cair sobre outra criatura qualquer. Os pecados foram lavados, completamente apagados e removidos. Chamaste para ti filhos de todos os povos, línguas e nações. Por isso, Deus, eu quero lembrar as tuas promessas e saber, Senhor, que uma vez que tu tens chamado os filhos à glória, né, e nos tens feito reis e sacerdotes, quero honrar e glorificar o nome do teu Filho amado. Pedimos desta nação, assim como as nações do mundo, para o Senhor reinar. Pai, no levantar de um exército, homens e mulheres que creem de verdade na palavra do Senhor Jesus. Homens e mulheres estão a preparar a vinda do Senhor Jesus à terra. Homens e mulheres de integridade, que detestam o mal e a avareza, que buscam a glória do teu reino e não a sua própria glória. Homens e mulheres que estão dispostos a pagar o preço para ver a tua glória manifestar-se. Homens e mulheres que estão dispostos a pagar o preço para verem vidas salvas. Okay? Que, vestindo toda a armadura de Deus, se colocam na brecha não somente pelos seus familiares, mas por esta nação. Ó Deus, e por todos quantos Deus o colocar nos seus corações para, como intercessores, poderem destruir as barreiras e fortalezas do maligno. E neste tempo que nós estamos a atravessar, é ótimo, meu amado, que tu possas te revestir da armadura de Deus, relembrar essa armadura, relembrar essas vestes de justiça e de glória que Deus colocou sobre a tua vida e poderes interceder por todos aqueles que estão a ser atacados por este vírus. Eles têm que ser destruídos. Tu tens o poder na tua mão para o fazer, porque Jesus já te concedeu. Só precisas de reconhecer e pô-lo em prática. Como disse anteriormente, isto não é ficção. Nem é uma história de carochinha, é a realidade do reino. Um reino que tem um rei, que é Jesus. Por isso é que ele é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Por isso recebeu ele uma autoridade que, ao preferirmos o seu nome, ao declararmos o seu nome, todo o joelho se dobra e toda a língua confessa. Jesus é soberano, para a glória de Deus o Pai. Quero deixar esta palavra desta manhã, que seja a reflexão no teu coração e que tu saibas, na verdade, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se tiveres dúvidas, ou qualquer dúvida que possas ter pela mensagem que tu tens ouvido, podes contactar, né, podes contactar com qualquer membro de uma igreja cristã, uma igreja evangélica, em qualquer lugar do mundo, né, e colocar as tuas perguntas, o que está no teu coração, e eles vão te ajudar, de certeza, porque o Espírito de Deus está em todo lugar. Amém? A justiça do Senhor encherá toda a terra. Amém? Daí que quero deixar esta confiança. E para ti
que tens perguntado, que mal tu fizeste para sofrer, tu não tens mais que sofrer. Jesus já sofreu no teu lugar. Amém? Para ti, cristão, não te escondas no exemplo de Jó. Okay? Já não sabia quem era o autor de todos os seus problemas, mas tu hoje sabes. Então, e Jesus deu-te autoridade. Tu estás sentado com Ele, ao lado de Deus, numa posição de autoridade. Portanto, usa aquilo que o Senhor te deu. Se tu crês em Jesus, como Ele diz a Escritura, a tua vida vai mudar. Reveste da tua roupa de guerreiro. Sejas o homem da frente, com a espada e escudo, sejas o sacerdote, sejas o levita, sejas o músico ou o cantor. Usa as armas que Deus te deu. Mas uma coisa certa, não deixes o maligno, né, à vontade. Okay? Paralisa-o. Envia-o para a profundidade do abismo, que é lá o lugar dele. Que a paz e a graça de Deus seja sobre ti. Que este dia seja um dia de bênção e de glória na tua vida, em companhia dos teus amados, em nome de Jesus. Quero dizer, eu e a Fernanda os amamos, na graça de Deus. Amém? Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Até a próxima oportunidade. Amém? Bendito seja o nome do Senhor.